Registros em áudio, Jornadas das Letras Galegas 2018, em homenagem a Maria Vitória Moreno. Realização: Programa de Estudos Galegos, PROEG. Evento realizado na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Patrocínio: Xunta de Galícia. Mais informações sobre as falas nas descrições de cada link. Bom dia, mais uma vez, eu queria... Bom, meu nome é Giovana, eu sou aluna aqui da graduação em grego, estou retomando 18 anos depois que eu entrei aqui pela primeira vez, e eu entrei em contato com o galego e agora... Eu tinha 18 anos, agora eu tenho o dobro dessa idade e estou aqui participando desse evento que eu sempre quis estudar galego, e fiquei intrigada quando eu vi, leitorado de galego em 2000, quando eu entrei aqui. E, bom, só mais recentemente, quando eu voltei para terminar a licenciatura, é que eu pude finalmente ver o que era, participar, e eu estou muito feliz de estar hoje aqui fazendo parte dessa comemoração dos 20 anos do programa de estudos galegos aqui na UERJ, e agradeço muitíssimo o convite para participar, me sinto muito honrada. Eu já participei aqui de outras jornadas também, e justamente estou aqui compondo essa mesa com a professora Regina, porque a última vez que eu apresentei aqui nas jornadas eu falei sobre cantiga de niná, sobre arorós. E bom, a Tayane, muito gentilmente me falou, me tranquilizou, porque eu não estava esperando, me tranquilizou, falou que podíamos representar os trabalhos, mas como toda performance oral, mesmo sendo uma reapresentação, ela é sempre nova, eu acredito mas eu fiquei um pouco melindrada de apresentar, de requentar o café, de botar só uma aguinha no feijão, que infelizmente foi o que deu para fazer também, botei uma aguinha nesse feijão. E fui pensar a questão da oralidade mesmo das cantigas, que é o que me interessa. Eu sou formada pela UFRJ em letras. Na verdade, eu sou formada 2 vezes em letras e agora estou fazendo a 3ª vez. Então, eu gosto muito, quero antes dizer, me defender, que eu gosto muito de letras, gosto muito de literatura, porque eu vou atacar um pouco a questão da literatura, mas é saudável a gente brigar com aquilo que a gente ama também, na história de amor que a professora trouxe aqui, esse conflito, a paixão, o ódio, o amor, eles andam lado a lado. Mas o que me interessa justamente nas cantigas de niná, é o fato delas pertencerem a essa tradição oral, que, como a professora falou sobre literatura infantil, quando a gente fala tradição, oralidade, infantil, tudo isso carrega um sentido pejorativo muito grande, mas é justamente aquilo que para mim traz a maior grandeza para essas produções, e são aquilo que sustentaram essas produções e puderam, e conseguiram fazer com que elas permanecessem, mesmo com todo o ataque letrado à voz, ao canto, Então, é isso que mais me interessa nas cantigas, de niná. Eu não tenho pesquisa sobre literatura infantil, infanto-juvenil, e eu não tenho também uma pesquisa em cantiga de niná. Os meus estudos são sempre sobre essa questão do oral e do escrito, Eu gosto muito de buscar essa questão do oral. E agora, nessa apresentação de hoje, eu quis me focar sobre a questão, além de uma linguagem significativa que essas cantigas, que essas canções trazem. Por isso que eu peguei a questão dos alalás e da palavra aroró, que é a palavra, rorô, arorô, rum, rum, é como se chama popularmente também a canção de niná em galego. Aqui no Brasil a gente conhece a palavra calanto, que é uma palavra erudita, a gente conhece cantiga de niná, mas a gente, lendo uma pesquisa uma vez, e agora eu não me recordo o nome dos pesquisadores, sobre essa antologia da canção de niná no Brasil, os pesquisadores relatavam que era difícil você conseguir recolher material, sobretudo no interior, sobretudo com as pessoas menos escolarizadas,
quando você perguntava sobre acalantos, né? Ou quando você mesmo pergunta sobre cantigas de niná. Você tem que lançar mão, né, da palavra, da sonoridade mais agradável aos ouvidos, né? Mais confortável, mais reconfortante, que é nananeném, né? Você conhece algum nananeném, né? Então nananeném, arorô, né? Lullaby, né, do inglês, tudo isso tem essa questão aliterativa, né? Essa questão sonora, essa questão vocal, né, que me interessa muito. É uma questão, são palavras, né, são sequências fônicas anteriores a essa língua, né, de significados. E talvez isso se dê no caso das cantigas de niná, porque elas são justamente destinadas a pessoas ainda anteriores a esse mundo dos significados, né? Pessoas para quem o mundo é constituído apenas de sentidos, mas não de significados lexicais, né? Então, em todas essas cantigas, você tem, né, todas não, mas em geral, você tem nas cantigas de niná um recurso que é puramente sonoro, sem significado. Em alguma parte, né, algum refrão, algum sentido é tirado apenas com uma sequência fônica. Muitas vezes é um recurso mais erudito, de aliteração, né? Então a gente tem aqui no Brasil, para mim, as duas cantigas de niná mais comuns, né, mais populares, né, que eu tenho, né, na minha memória, é o Boi da Cara Preta, também porque o Caymmi, né, imortalizou essa música, e o Nananeném, que a Cuca vem pegar, né? Mas existem muitas outras, e essas eu não consegui um exemplo muito bom assim dessa sequência sonora, mas existe uma Xoxô Pavão, não sei se alguém conhece aqui, que lembra muito com o Aroró galego, que eu vou mostrar para vocês depois, que é Xoxô Pavão de cima do telhado. Deixa o menino dormir, seu soninho sossegado, né? Esse seu soninho sossegado, para mim é uma das coisas mais, né, é o ponto alto dessa cantiga, porque pra gente também esse som sibilante, né, muitas vezes é a única coisa que se faz para embalar uma criança, né? Você faz, né? Ou para ela dormir. Então, mesmo que seja através de uma literação, né, com palavras significativas, o que se busca aí é essa sonoridade apenas fonêmica, né? Fônica, né? Apenas fonética. Enfim, eu não estou preocupada com essas questões agora, né? Mas, e os alalás, para quem é um gênero, né? São um gênero musical considerado um patrimônio cultural galego. Alguém já tinha ouvido falar dos alalás? É um gênero musical. E aí, numa tentativa de classificação, né, essa erudição letrada se atrapalha muito, porque são cantigas que podem tratar de diversos temas diferentes, com diversas funcionalidades. Se a cantiga de niná, se os arorós, tem uma funcionalidade que né, muito prática, de fazer a criança dormir, mas ela extrapola também essa funcionalidade, a gente vai ver com alguns temas de diferentes cantigas que eu trouxe. Os alalás, eles podem ser tanto canções de trabalho, quanto canções de amor, né, amorosas, de folheados, de festejos. O importante é que nessas cantigas, nessas canções chamadas alalás, tenha o refrão meramente fônico, com al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 a, é só isso, então por isso que é alalá, né? E aí tem várias teorias sobre a origem dos alalás, até do nome da palavra alalá. Então se resgata um passado, né, árabe na Península Ibérica ali, sobre a questão dos alalás. Existe na cultura cigana também, né, o alalá, que significa, né, eu vi que significa alegria, ou, né, algo festivo, e se canta também esses alalás. Em várias culturas existe o alalá, existe aquele famoso alarido, né, das culturas árabes que todo mundo conhece, aquele, né, uma espécie de alalá, mas na cultura galega se classificou, né, esse tipo de canção em que você tem um refrão, né, como quando a gente não sabe a letra de uma música, né, a gente fala, mas essa não é a questão, não é não saber a letra de uma música, é prescindir da letra e do significado de uma coisa. A gente prescinde de significados e significações o tempo todo, né, o nosso mundo é constituído muitas vezes de ruídos, né, de barulhinhos que nos confortam, né,
Por isso que eu acho essa questão, especialmente num evento que comemora, né, as letras galegas, você vir falar de voz, né, de uma coisa sonora, é estranho, mas ao mesmo tempo eu acho que é de um pertencimento tão grande, porque justamente a língua galega, ela resistiu pela voz, né? Ela resistiu e resiste até hoje, não por um aparato da literatura, do cânone, né? Na segunda-feira, eu só peguei o finalzinho da última mesa, mas houve uma discussão, né, sobre a questão do cânone, das mulheres não terem entrado no cânone, né? E essa mesma questão é a questão da voz, dessas canções populares, da música em geral, né, dessa literatura oral, dessa oralitura não entrar no cânone, né? Mas a mim, sinceramente, não interessa que não entre. Eu acho que a grande resistência desse tipo de composição é não entrar, né? Imagina se você, né, começa a aprisionar esses gêneros, né, num cânone. E aí é justamente o momento em que eles são esquecidos, é justamente o momento que eles entram apenas numa antologia, né, e ficam guardados nas bibliotecas. Uma biblioteca pode pegar fogo, né? A gente tem o famoso caso de uma imensa e importantíssima biblioteca que foi destruída, né? Uma genealogia, ela pode virar um palimpsesto, né? Você pode chegar lá e pegar. Agora, esse canto, essa memória e esse ruído que não tem significado, ele não pode ser apagado, né? Ele não é apagado facilmente. Tanto é que ele resiste, né? Apesar de todas as tentativas de encontrar. Então, na verdade eu vou botar o grito primeiro, só para a gente começar. Eu não consigo, gente, eu não tenho coordenação motora para fazer isso. Esse é um ataruxo, que é um grito galego festivo, especialmente entoado em folheadas. Não tem som? Ah não, tá baixo. Você vai ficar ligado na caixa? Não, é que tá baixo ali, pelo menos aqui tá. Você ligar na caixa? Acho que não tem caixa. Ah, então já era, não tem como. Não tem caixa, não. Não tem, né? Agora que eu reparei que não tem. É que não tem caixa de som. Enfim, eu não vou imitar aqui não, mas é um grito, tá? Depois você Eu já tentei fazer uma live aqui, não deu muito bem. Ah, tem som aí? Tem uma caixa aqui, não sei se... Deixa eu tentar botar aqui. Você pode falar? Ah, sim, fala. Oi? Tem um celular, é verdade, mas não sei se vai ficar... Ah, tem celular? Seu celular tem Bluetooth? Tem. Mas... Trazer minha tecnologia pra cá. Eu ia trazer você meu não faz o rádio. Bluetooth, Eu vou botar o som, será que... Eu não baixei ainda pra cá. Tem outra coisa. Mas era só para marcar o início da comemoração do dia, não era nada assim. Enfim, já ficou extemporâneo já, vamos seguir depois. A gente termina com ele, né? Eu vou passar aqui, então... Como é que eu vou? Nervoso, eu não consigo passar isso. Se você quiser. Só tem que ver o modo aqui. Não sei se eu consigo. Na verdade, isso aí é mais escandaloso do que o grito, tá? Você quer tentar ver se você consegue? Já tá saindo. Bota mais alto aí. Ele avisa. Tô no máximo que vai ser. Esses são gritos, né? Mas é um grito, assim, não é só um grito, né? Eu justamente não posso falar isso, eu vim aqui pra falar que isso não é só um grito. Isso é toda a Constituição. Tem a gaita junto, mas ele tá gritando. Ele tá gritando junto com a gaita. Ainda tem melisma sobre melisma aí, né? É um grito longo e, né, prolongado, assim, ele é alongado.
ecoa desde o tempo em que esse tipo de aparato, né, não existia, né? Então a voz ela sobrepunha os instrumentos musicais também, ela tinha que sobrepor os instrumentos musicais e não eram muitos instrumentos musicais acompanhando a voz, né? Eu trouxe aqui, então, em homenagem a essa questão da voz, né, que as cantigas evocam, um trechinho da conclusão da introdução à poesia oral do Paul Zumthor, que é um autor que eu gosto muito, que trabalha com essa questão da poesia oral, né? Ele diz que falta, né, nos estudos literários, né, no cânone, um estudo sobre a voz, né, um estudo antropológico da voz, um estudo cultural da voz, linguístico da voz em si, e não de uma literatura, né, de uma voz verbalizada e depois letrada, né, aprisionada nessa escrita. Então ele diz, a voz é um instrumento, vou ler aqui que é mais fácil, a voz é um instrumento da profecia, no sentido mesmo de que ela a faz. A voz soa ou se cala ao coração, ao coro do drama. Desde o século XVII, a Europa se espalhou sobre o mundo como um câncer. Subrepticiamente, a princípio, mas há muito ela galopa, destrói hoje dezenas de formas de vida, animais, plantas, paisagens, línguas. Um dos sintomas do mal foi, sem dúvida, desde a origem, o que chamamos de literatura. E a literatura tomou consistência, prosperou e se tornou aquilo que ela é, uma das mais vastas dimensões do homem, recusando a voz, né? Então, a gente no curso de letras, a gente tem que prestar mais atenção à voz e ao canto, porque sem isso não haveria literatura, né? A gente só está aqui porque essa voz ainda ecoa, né? Eu já disse, eu gosto de literatura, então, principalmente no que ela guarda e resguarda do canto, né? Da canção, da voz. Eu tenho um amigo poeta que deu uma vez um mini curso aqui na UERJ e ele diz, eu não leio poesia, eu escuto poesia, né? E é isso que a gente sempre tem que ter em mente, a gente escuta. E essas cantigas de niná, elas justamente são para serem ouvidas, e elas são para serem ouvidas num momento muito específico, né? Numa performance específica. Claro que eu coloquei, né, ao longo desse trabalho várias vezes cantigas de niná para ouvir, para analisar, né, o que é quase que um crime também de fazer com essas joias, né, que a gente tem na nossa cultura, na nossa infância. Mas dificilmente você vai botar um CD de cantiga de niná para ouvir. Você pode ouvir, tem uma fruição estética, mas a cantiga de niná em si, ela é uma performance muito específica, né? Você entoa para embalar uma criança, e essa performance ela é importantíssima dentro desse conjunto de ouvir, né, e falar e cantar. Bom, agora que eu já coloquei essa aguinha no feijão, né, e eu vou falar especificamente agora das cantigas de niná, né, e como elas são difíceis de serem aprisionadas nesse cânone, né, da literatura. E eu comecei a falar sobre esse trabalho quando eu fiz o curso de literatura galega, acho que aqui, mas eu já conhecia essa música com a Anel Ladeiras cantando, que é o Arorô, que é cabeça de burro, você não entende, o pai do Neno na cama se tende. E eu não entendia a letra, eu não entendia direito do que se tratava. E depois eu descobri que essa cantiga é uma cantiga de cunho erótico, né? É uma cantiga de niná e ela é erótica ao mesmo tempo, né? Porque as cantigas de niná, elas trazem muitos temas diferentes, né? Elas têm essa função comum, mas elas tratam principalmente de coisas horríveis, né? Terríveis, como abandono, né? O boi na cara preta, algo ameaçador, mas elas também podem externalizar sentimentos muito arraigados de quem está cantando, de quem está entoando aquela cantiga, né? Ao mesmo tempo que está embalando, ou seja, aquela famosa questão de unir o útil ao agradável. Mas eu vou parar de enrolar e falar logo o texto. Eu começo o texto com esse mote da Rosalia de Castro, nos Cantares Galegos, que é um mote e é um aroró, né? Ora, meu meninho, ora, quem vos há de dar a teta, se tua nai vai no moinho e teu pai na lenha seca.
né? É uma coisa, lembra muito a nossa cantiga, né? Papai foi na roça, mamãe ao cafezal, e aí tem várias variações dessa letra, mas é a questão de que a criança está desamparada ali, né? Então é só a epígrafe do trabalho. Eu vou ler agora. Desculpa. Eu estou falando tão sobre a voz, eu vou ler, né? Dentre os gêneros poéticos de transmissão oral, a cantiga de ninar é seguramente um dos mais tradicionais e populares, abarcando para si, de uma só vez, os 3 grandes elementos de desprestígio do mundo letrado regido pela literatura. Oral, tradicional e popular remonta à longínqua Suméria, de onde nos chegou, talvez, o exemplo mais antigo que se conhece, que é um acalanto para o filho de Shulgi, que é um rei. Nas ruínas desse texto, observa-se... só 10 minutos? Observa-se a fundação de seus princípios, de algumas características do gênero que o embalam com mais ou menos força em diferentes contextos até os nossos dias. Já nas primeiras linhas, ouvimos uma espécie de encantamento nos versos de bem dizer, como presentes ofertados ao recém-nascido. Que com meu canto ele cresça forte, que ele prospere com meu cantar. Esse ouro, incenso e mirra dialoga com outro tipo tradicional, também encontrado em arquivos sumérios de felicitação à parturiente e boas-vindas ao rebento, que incrivelmente sobrevive em algumas regiões do Brasil, onde grupos de mulheres, geralmente idosas, costumam ir à porta das casas saudar com cantigas tradicionais o novo nascimento de um menino ou uma menina. Eu vi um documentário, só que eu não me lembro mais qual, e eu tentei resgatar isso, para mostrar mulheres idosas que vão saudar o nascimento de uma nova criança, mas eu não consegui achar. No ruído reconfortante de rum rum, roró, aroró, as primeiras máscaras do medo, existem as primeiras máscaras do medo que contemplamos. Uma máscara que, como górgona, traz a morte nos olhos. Uma morte mais branda, o sono, e sob sua ameaça fechamos os olhos. É um medo primeiro, que ela embala sempre em fórmulas muito precisas que dão destaque especial à careta. Assim canta o acalanto tradicional no Brasil, que exorta a criança a dormir bem depressa sob ameaça apavorante. Boi, 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 boi da cara preta, pega este menino que tem medo de careta. Muito já se falou sobre a perversidade das músicas infantis, não só dos acalantos, na tradição brasileira, especialmente em contraposição a exemplos nórdicos mais suaves, a embalar o som dos bebês. Mas o fato é que o medo não é aí um elemento de sadismo, mas uma forma de aprendizagem, o primeiro grande ensinamento que as anainas, como primeira música proverbial, nos dão a conhecer. Espécie de mal necessário, esse medo que nos petrifica na mais tenra idade, é vário e assume muitas formas, e formas amorfas também, né? Boi da cara preta, a cuca, né, que ninguém sabe o que é, o murututu, que eu esqueci agora, que é uma ave, mas não tem significado, né, como essas sequências fônicas. E usos distintos, como deste gato em cima do telhado, colhido no folclore galego, encarnando uma ameaça a um outro tipo inocente que está a dormir, que no caso seria o marido traído. Quem é este gatinho que está no telhado, que o meu maridinho está aqui deitado? Vaga-me Deus, que não me compreendedes, esta noite não é, amanhã não veredes, orom, manhã sim e hoje não. Né? Então, durante o embalo do bebê, a mãe, né, está dizendo para o amante não descer, não ir ao encontro dela, porque o marido está lá. É um modo de disfarçar, né, se desembaraçar desse problema. Assim vemos que a versatilidade do gênero é proporcional às inúmeras formas de pavor, denotando também sua grande popularidade, que o faz emprestar a voz suave a cantilenas picantes, como este exemplo semelhante, musicado pelo grupo galego Fuxam os Ventos. Que é essa cantiga que eu conhecia com outro intérprete. Cabeça de burro que nada entende, o pai do neno na cama se tende. Airoró, que agora não. Que nada entende, cabeça de burro, o pai do neno observa tudo. Airoró. O tom erótico aí presente possui uma identidade próxima do gênero, a do gênero alba, da tradição trovadoresca,
que, como se sabe, relata em geral uma despedida furtiva de amantes ao amanhecer, mas em alguns casos faz justamente da aurora a hora propícia, o que é bem mais sensato em se tratando de amores adúlteros, você se encontrar de dia e não de noite. Por isso, alguns estudiosos defendem que este seja tradicionalmente o tema, ligeiramente modificado pelos trovadores, moralizando ao omitir a menção explícita ao adultério. Nesse contexto, é importantíssimo o papel do vigia, que tanto pode ser cúmplice dos amantes ou uma metáfora para a figura opressora do marido, o pai do Neno, que observa tudo, como nesta raja aljameada, recolhida por Garcia Gomes, da poesia da Espanha muçulmana. A Harja era o final das canções chamadas muashahas, que são canções andaluzinas, né, árabes. E esse trecho estava em texto aljameado, que é quando uma língua romance, uma língua românica, está escrita com caracteres árabes. Alma de meu fogore, alma de meu ledore, não estando araquibe, esta noite quer amore. Raquibe aí é o vigia, mas esse vigia é o vigia opressor, é alguém que está tomando conta da honra dessa mulher. E ela está falando sobre a alba, né? Amanhã. Pode-se observar que nos versos acima que o amante está planejando um encontro fora da hora costumeira, a alba, mudança proporcionada pela ausência do vigia. Este vigia, como já se disse, pode ser também favorável ao casal, avisando do perigo que se aproxima. Neste papel encontramos muitas vezes elementos de natureza, o canto de um pássaro, por exemplo, e aí todo mundo se lembra do Romeu e Julieta, né, que tem o canto da cotovia. Quando desfavorável, aproxima-se daquele medo primordial que nas mais recentes releituras pode vir carregado de pessimismo existencialista, como alguns diriam, como no Acalanto de Fernando Pessoa. Dorme que a vida é nada, dorme que tudo é vão. Se alguém achou a estrada, achou em confusão, com a alma enganada. Não há lugar nem dia para quem quer achar, nem paz nem alegria para quem, por amar, em quem ama confia. Melhor entre onde os ramos tecem docéis sem ser, ficar como ficamos, sem pensar nem querer, dando o que nunca damos. Ainda assumindo todas as formas de opressão política, a vigilância do vigia pode ser apenas passageira, e um outro futuro pode estar velando este menino que dorme com uma nação que em breve despertará de seus sonhos intranquilos. Assim, esta cantiga de Berce, belo exemplo de acalanto de cunho político da música galega, né? Dorme, meu neno, dorme, sem mais pranto, que o tempo de chorar vai passando. Que a terra na que vives não quer mágoas, precisa homens inteiros para libertar. Dorme, meu neno, dorme, olhe forças, que a vida que te aguarda pede loita. Recolher ali froito sementado, no inverno escuro e frio no que estamos. Nascida ainda na aurora, mas sem uma certidão que contemple na língua oficial seus verdadeiros genitores, a pátria galega é um neno ou nena dormindo, muitas vezes sob terríveis ameaças, que para além do mal que imprimem na sua pele, nos seus olhos bem fechados, doam também este conhecimento fundante e fundamental de lidar com os próprios medos. Desse modo, fortalecendo seu espírito nessa longa noite de pedra, o grande poeta Celso Emílio Ferreiro soube embalar-se a si mesmo e aos seus conterrâneos, compondo talvez em obra homônima o maior repertório de acalantos onde está presente o tempo todo o vigia, seu próprio cárcere e o da nação, mas deixando entrever também a alba que se infiltra como um ar puro. Eu pulei um pouco, tem pouco tempo. Esse é o poema do Celso Emílio Ferreira. O aire puro da manhã proclama o seu direito a entrar em cada casa. Abre-lhe as portas, pátria, dá-lhe os teus seios, alma, deixa este tufa cedo que te abafa, esquece estas mortachas, extingue as tuas báguas, fala, canta, arromba a desesperança, não deixes que te aldrachem, aldracha. Ontem não, pensas nas albas que hão de vir, pão-lhe cerco as lembranças que te atam, deixa entrar a manhã clara na tua casa. E aí a gente tem novamente, né, esses elementos, a alba, a manhã, né, o amanhecer, como esse encontro propício, né? Verdadeiros cantos da liberdade, o poema de Ferreiro e a letra de Félix Otero não só velam o nosso sono, muitas vezes pessimista, muitas vezes covarde, como nos ensinam que as cantigas de ninar
também fazem despertar para essa alba por vir. Obrigada, gente. É isso.